Uma boa noite a todos. Todos são bem-vindos aqui para a nossa palestra dessa quarta-feira, né? Todas as quartas-feiras nós temos as palestras sempre com bons profissionais, com profissionais de renome, que têm trazido assim bastante conhecimentos e bastante material para o nosso autodesenvolvimento, para a mentoria e, enfim, né? É imperativo que o ser humano esteja sempre em autodesenvolvimento, esteja sempre fazendo um trabalho de autoconhecimento, né? Porque é isso que os seres humanos querem, né? Sempre uma vida melhor. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele serve para isso. E hoje nós vamos escutar uma palestra assim super interessante. É a primeira vez que eu também estou ouvindo alguma coisa sobre isso, sobre Thinking Environment, né, com a nossa colega Fernanda Jordão, colega aqui do grupo, né? A Uhum. Fernanda já ministrou palestras aqui, uma palestra anteriormente, né? A segunda palestra, né, Fernanda? Sim. Então, essa é uma palestra nova e então a Fernanda ela é formada na parte técnica, tecnológica de TI, mas já desde 2015 ela trabalha com desenvolvimento humano, trabalha como terapeuta, como mentora, como coach, coordenadora, né? E então eu gostaria assim de dar as boas-vindas para a Fernanda e passar também já a palavra para a Fernanda, né, para que ela já inicie a sua palestra. E você vai deixar em aberto para fazer perguntas, né, Fernanda? Como é que está isso? Também fala ali, né? Uhum. E, então é isso. Uma boa palestra para todos nós. Obrigada, Marcos. Obrigada de novo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre Thinking Environment. Eu vou deixar, eu vou estar falando um pouquinho, né, para vocês. A ideia é eu trazer o contexto para vocês e qualquer necessidade, qualquer dúvida, vocês podem me interromper no meio do caminho. Dependendo da questão, talvez eu possa pedir para vocês esperarem um pouquinho, porque eu vá falar em algo na sequência. E aí, mais no final, eu respondo. Ou vocês podem, só vou pedir para vocês levantarem a mãozinha, né? E aí eu vou pedir ajuda para o Marcos, se eu não perceber aqui, para ele me chamar atenção, e aí eu paro e vocês perguntam, tá? Mas a ideia é um bate-papo. E aí vocês vão ter. E aí eu vou, no final, fazer um convite. Então, até para. Ah, agora eu não lembro quem que falou que ia sair. Mas alguém que falou aqui que ia sair, eu até deixei meu contato no chat. Se interessar, né? Achei aqui, né? Ó, Foi a teve Marina. Marina, A Marina, né? a Então, Marina, Marina. aí depois no final, se você não vai estar aqui, mas a gente vai fazer um convite para o dia 12, então só vou antecipar um pouquinho. E até a Patrícia Narvaez, que entrou agora há pouco, ela faz parte desse grupo que eu participo também, que a gente começou a criar, acho que há uns 2 anos atrás, para ajudar a disseminar o Thinking Environment no Brasil, né? Então, uma vontade nossa, de um grupo bem pequeno, para que mais pessoas conheçam e que tenham condições de praticar e de ter contato e a gente ter condições de ampliar isso. E aí esse encontro nosso, que também celebra os 10 anos do Thinking Environment no Brasil, vai ser na próxima segunda-feira. Então, caso, né, você ouvindo até onde você vai poder, que daqui a pouco você vai sair, aí se tiver interesse, você me procura e eu passo o contato. No material, a gente vai divulgar depois no grupo do Marcos. Se você estiver lá no grupo, você também vai ter acesso ao material. E aí lá tem o QR Code para você acessar também, tá? Mas mais um à parte especificamente para a Marina, que ela comentou no comecinho que ela ia precisar sair. Obrigada, Bom, agradeço. nada. Estou compartilhando a tela, só me validem que vocês estão vendo, se está tudo bem para todo Tá ok, mundo. tá ok. Então, tá bom. Vou pedir para todos ficarem só com o microfone fechado, para a gente não ter microfonia, né, durante a apresentação. E, de novo, vocês levantam a mão, ficam à vontade para perguntar, caso tenha alguma dúvida no meio do caminho. E a ideia realmente é um bate-papo, né? É eu trazer um pouco do que é o thinking, e a minha intenção ainda seria colocar alguma prática aqui. Mas se não for, eu vou fazer esse convite para segunda-feira, e aí lá, se Deus quiser, vocês vão poder praticar um pouquinho.
Bom, o que é o Thinking Environment, né? Falando um pouquinho do Thinking e da criadora dele. Então, a Nancy Klein foi quem criou o Thinking Environment. E por que que ela ficou com essa pergunta para ela e lá em 84 ela iniciou o Thinking Environment, né? E ela nessa época foi em Washington e aí depois ela atualmente mora na Inglaterra e ela é uma pessoa que nasceu e foi criada no Novo México, tá? Então, qual que foi a motivação dela que ficou na cabecinha dela desde criança? Então, ela teve a cena na escola onde ela estudava e que ela queria fazer algo de forma diferente do que o professor pediu. Então, o professor pediu para fazer uma tarefa, ela seguiu o caminho dela, ela fez a tarefa, mas com uma certa inovação e com uma criatividade própria dela. E quando ela entregou, o professor não aceitou muito bem essa tarefa e questionou por que que ela não seguiu determinando certinho o que que o professor queria que ela fizesse. E aí ela ficou com aquela informação para dentro dela e levou para casa e conversou com o pai, né, com os pais dela. E ela ficou com uma pergunta de por que que eu não posso ser eu mesma e pensar por mim mesma e criar coisas porque eu estou com vontade de fazer, né? E isso foi a sementinha do conhece, né, dela, né? Foi a primeira semente que ficou dentro dela para trazer o Thinking Environment para o mundo. E o que que ela traz, né? Quais são esses três tópicos aqui de observação e pergunta e resposta? São os meio que pilares e princípios do thinking, né? Que ela observou. E ela continua observando, né? O thinking environment, a gente pode falar que é uma teoria, mas é um modo de vida também, né? Ela se baseia na filosofia positiva para construir o thinking. E o desejo da Nancy é que ninguém precise estar aqui, que nem eu, comentando e falando sobre Thinking Environment, e que Thinking Environment seja um modo de ser, onde as pessoas absorvam os princípios e no dia a dia delas, elas se tornem um Thinking Environment, né? Criar esse ambiente favorável para as pessoas pensarem por si. Esse é o principal objetivo. É como eu ajudo as pessoas a pensarem por si mesmas, sem ficar presas aos pensamentos dos outros, ao que o ambiente externo quer que ela faça, como aquela situação que eu comentei dela na escola e que muitos de nós aqui seguimos esses estudos, a maioria que está aqui tinha muito essa academia na escola de ficar todo mundo sentado, o professor fala o que é para fazer e os alunos precisam seguir o que ele está fazendo, né? Então, ela tinha essa observação, né? Qual que é a qualidade de tudo que fazemos depende da qualidade do pensamento que antecede uma ação. Então, tudo que a gente vai fazer tem algo que passa pela nossa mente. Mas qual que é essa qualidade de pensamento, né? E aí a pergunta que fica é como ajuda as pessoas a pensarem por si mesmas com qualidade? E aí essa resposta depende da forma como a gente trata essas pessoas enquanto elas pensam. E ela fez isso em várias observações, e de novo, como eu comentei, ela segue fazendo observações, né? A gente tem várias pessoas que participam de grupos diretamente com ela, né? E sempre a gente tem atualização, a teoria é viva, né? Então ela, por conta da prática dela e dos demais integrantes do faculty, que é o grupo que interage diretamente com ela, espalha isso para os colegiados no mundo inteiro e chega para as pessoas que têm contato direto, principalmente para quem ensina, né, o Thinking Environment com esse compromisso de manter a integridade do que é ele na sua origem, né? E a base, né, quando eu falo de depende, né, esses pensamentos de como a gente trata as pessoas, ela identificou, atualmente são esses 10 componentes. Então, como que são esses 10 componentes, né? Então, é a atenção, a igualdade, a leveza, a apreciação, o encorajamento, o sentimento, informação, a diferença, perguntas incisivas e o lugar, né? Esses 10 componentes estando presente num ambiente, ele favorece que os pensamentos fluam naturalmente, né? À medida que você está dando total atenção para uma pessoa, então você e alguém. Aqui a grande maioria, né, pelo menos o grupo é formado aqui pelo Instituto, quando o Marcos começou o grupo, é especificamente para quem se formou no Instituto Olos. Hoje a gente sabe que não, ele está bem mais aberto, né? Porque a cada palestra a gente convida pessoas e outras pessoas com outros skills participam também. Mas grande parte aqui trabalha com desenvolvimento humano.
Então, você cria um ambiente para o seu cliente, né? Seja ele um coachee, um mentee, ou um cliente de terapia, ou mesmo dentro de uma facilitação numa empresa, ou num grupo específico, ou trabalhos em grupos. Esse criar esse ambiente que favoreça esse pensamento a partir de si mesmo, segundo as observações da Nancy, depende desses 10 componentes estarem presentes. E como que a gente desenvolve esses componentes na presença lá, no nosso dia a Fernanda, dia? Oi. Fernanda, dá licença só um minutinho assim. Uhum. Daria para você falar rapidamente o que significa Thinking Environment, né? Uhum. Assim, qual é a tradução ou qual é o que que significa realmente? Porque você está falando várias coisas, mas a gente não tem o significado. Então, eu pediria esse favor para ti. Sim. A gente traduziu pro português como ambiente para pensar, né? Como você cria um ambiente propício para as pessoas aprenderem a pensar. E é daí que vem o Thinking Environments, né? A Nancy, quando ela começou, até os próprios livros que ela escreveu, ela chamou de Time to Think. Então, é o tempo para pensar. Como eu tenho um tempo de qualidade para pensar? E o Thinking Environment é criar esse ambiente propício. Então, como eu crio um ambiente, ele é físico? Não, ele é um ambiente que eu estou aqui. A gente fala muito, né, falando dos pilares do ISOR, do ser prestamista, né? Eu, como coach, como mentor, eu me dispor a prestar um serviço para alguém, né? Nesse ser prestamista de fazer o meu melhor para criar esse acolhimento também. Quando a gente fala do thinking, é o que a gente chama de parceiro de pensamento, que ele pode se tornar um coach e um mentor também, que tem essa linha de formação no Thinking Environments também. Eu me predisponho a criar esse ambiente para o meu cliente, né? Então, e aí como eu faço isso? Com essas bases. Falando de novo, a tradução, né, do Thinking Environment é esse ambiente para pensar. Algo deu errado. Ixi, peraí. É esse ambiente para pensar que ele possibilita essa formação, tá? Tudo bem, Marcos? E aqui tem a descrição breve, né, do que é cada um desses componentes. Os três principais, né, os três primeiros, vamos falar os principais, que é a atenção, a igualdade, a leveza, a gente precisa estar com ele 100% atento, né? Então, agora, por exemplo, eu estou contando para vocês do que se trata o Thinking Environment. E a ideia é que vocês estejam totalmente atentos para mim, né? Olhando para mim. Quando a gente faz um encontro em Thinking Environment, usualmente, a gente sempre dá preferência de fazer isso em círculo, para que o componente da igualdade fique explícito. Porque quando a gente entra em círculo, a equanimidade entre as pessoas, todo mundo está na mesma distância do centro, todas as pessoas conseguem olhar entre si, olho a olho, porque enquanto um fala, os outros conseguem acompanhar numa roda. A gente não consegue visualizar isso aqui, né? Mas é essa a disposição que normalmente a gente faz, seja numa reunião, seja num comitê, seja numa facilitação, a gente sempre está disposto dessa forma para que a igualdade se apresente. E eu, por exemplo, estou aqui contando para vocês sobre o thinking. Por quê? Porque eu fiz uma formação, porque eu conheço os blocos, né, de aplicações e eu estou querendo compartilhar essas ideias com vocês. Mas eu não sou nada mais ou menos do que vocês. Nós somos todos seres humanos. Então, essa igualdade é algo que precisa ser sempre estar presente no thinking. E a leveza é você trazer uma tranquilidade para o lugar que você está, né? Livrar de qualquer urgência, você estar lá presente, seu pensamento estar lá, e isso ajuda a gerar atenção. Eu não vou passar um por um aqui dos demais componentes, mas esse material, como eu comentei agora há pouco, ele vai ser distribuído para vocês. Posso até comentar um pouquinho mais para frente, mas eu vou pular um pouquinho para ter mais tempo para eu comentar um pouco mais do contexto, tá bom? Opa! Então,
para criar esse ambiente, quando a gente está criando esse ambiente, lembrando lá de novo aquele exemplo da Nancy, que foi foi a primeira sementinha que trouxe para ela essa vontade de criar algo que propiciasse as pessoas a terem liberdade para pensar por si mesmas e compartilhar com os demais, né? Construir coisas junto. Essa é uma outra ferramenta muito poderosa do thinking que ele propicia. A hora que você permite que várias pessoas tenham seus pensamentos livres, e que uma, né, nesse modelo que eu trouxe da roda, se você está realmente prestando atenção no que eu estou falando, todo mundo vai ter chance de falar. Quando chegar em cada uma dessas pessoas, essa construção de pensamento vai acontecendo. Se esses componentes com a atenção, com a igualdade, né, o possibilitar também as diferenças que surgem no meio, né, cada um com a sua cultura, com os seus conhecimentos, tudo isso faz parte. E à medida que você vai trazendo isso vai aparecendo, você vai criando um pensamento novo no caminho. E é o que a gente chama aqui do novo, né? Aqui eu trago esses dois mundos de pensamento, mas o que é esse novo? É esse expandir, né? Então, eu tenho um pensamento no mundo que ele é totalmente independente do outro. A partir da minha história, da minha essência, eu busco as minhas informações dentro de mim e eu trago para fora, né? E o parceiro de pensamento, aqui falando de novo, fazendo uma analogia com a maioria aqui, que normalmente é mentor, coaching, né? Ou terapeuta, alguma coisa nessa linha, você se coloca nesse lugar para escutar o seu cliente e essa escuta para catalisar. O que é esse catalisar? É realmente gerar algo de dentro, criar algo novo e deixar que isso saia. Então, esse é o mundo que o Thinking Environment propõe a criar, que a Nancy fala que ela quer que as pessoas sejam o Thinking Environment, que você, ao encontro da outra pessoa, você vai estar tão inteira com ela que só a sua curiosidade de ouvir o outro vai trazer mais informação dentro dele, ele se sente tão estando lá, estando visto, que ele gera e permite que as coisas saiam, né, de dentro dele. Mas o mundo que a gente está mais acostumado a viver é o mundo de pergunta e resposta, né? Eu trago uma informação e estou esperando algo, né? Ou eu estou ouvindo alguém, que nem aqui vocês estão me ouvindo, e aí vocês estão processando algo para me perguntar algo, né? Ou esperar que eu pergunte algo para vocês me responderem. Se for lá no modelo da escola, quando o professor apresenta tudo, e aí ele te pergunta alguma coisa, você responde. Você está sempre meio num lugar onde você está preparado para trazer uma resposta pronta, né? Você traga das suas informações na cabeça e já vem uma resposta. Mas você não para, não silencia e você cria seus próprios pensamentos, tirando limitações, né? A gente fala muito de crenças limitantes, que é um vocabulário bem comum para muitos de nós aqui. No thinking, a gente chama de pressupostos, né? Essas crenças limitantes. Então, eu coloco muitos pressupostos dentro de mim, essas crenças me limitam e não permitem que eu traga meu pensamento para fora. E essa escuta para catalisar, que é esse outro desenho aqui ao lado, como que ela acontece? São com esses 10 componentes presentes dentro desse encontro que eu, como mentor, eu, como um coach, eu, como terapeuta, como um facilitador, ou até aqui facilitando essa palestra, né, eu me coloco no lugar de tentar criar para vocês esse ambiente, né, que mesmo no online, na palestra, para que vocês sintam a minha atenção, o meu cuidado com a igualdade com todos vocês, tentar trazer o máximo de leveza, me estar aqui totalmente presente para trazer essa comunicação, apreciar quando for necessário alguém, né, trazer uma qualidade, encorajar as pessoas, que muitas vezes a pessoa não percebe a qualidade que ela tem, né, e alguém que perceba, traga isso para ela, encoraja ela para fazer novas ações. Permitir que o sentimento esteja presente em tudo, porque o sentimento está dentro de nós, ele faz parte do ser humano, os sentimentos e emoções fazem parte do ser humano, mas o nosso mundo, eles ainda, mesmo depois da pandemia, que muito começou a se falar em empresas do mundo corporativo sobre sentimentos, ele ainda não é de uma forma
na minha opinião, tão realista mesmo. Está sendo muito mais uma forma de começar, é um começo, mas ainda não é tão permitido realmente você sentir e você transbordar emoções, muitas vezes num ambiente corporativo. Falando no 1-a-1, como coach, mentor e tal, né? Você pode estar numa sessão com o seu cliente, as emoções surgem. E o que que o TE fala? Você acolhe essa emoção. Então, você não precisa fazer nada, você não vai abraçar a pessoa necessariamente, você não vai falar nenhuma palavra, você vai simplesmente acolher aquele sentimento. Você vai permitir que aquele sentimento transbordado aconteça. E vai permitir um tempinho até que a coisa se restabeleça e você siga, né, no processo. De novo, seja em reunião, seja no indivíduo, seja num comitê, né, em uma facilitação. Informações que são importantes serem trazidas muitas vezes para que esse ambiente seja criado de uma forma mais harmoniosa. Às vezes, só de você falar que você está com um problema, mesmo que você não precisa abrir o problema. Fala, eu estou com um problema, hoje eu não estou bem, por exemplo. É como se fosse um acordo, um contrato que você faz com o seu grupo, com a pessoa que está contigo, e ela vai saber que tem algo diferente por causa disso. E não cria uma interrupção no pensamento dela, aquilo flui. Perguntas incisivas é você buscar qual é a melhor pergunta a ser feita para que esse pensamento do outro flua naturalmente. E a criação dessa pergunta está muito vinculado aos pressupostos, né? Então, o que que tem por trás de algo que não está vindo, que a pessoa não consegue pensar por si mesma, que ela está bloqueando? Muitos de nós, em sessões com os nossos clientes, muitas vezes a gente percebe que tem um bloqueio, que tem algo que ele não consegue encontrar, a gente trazendo perguntas, ainda ele não consegue encontrar. Com essas perguntas incisivas, você consegue formular de uma forma que a Nancy veio trazendo, né, nesse conhecimento, aprendizado e observações dela, que auxilia o seu cliente a encontrar a origem do problema e a eliminar esse pressuposto que muitas vezes ele não é verdadeiro, né? Ele é um pressuposto que é vivido como verdadeiro, mas não é verdadeiro. Por exemplo, muitas pessoas têm coisas gravadas nela, do tipo relacionado a mãe e pai, que é algo bem intrínseco, do tipo, eu sinto que meu pai ou minha mãe não me amam. Isso não é verdade. Sempre o pai e a mãe amam, mas a pessoa registra essa informação dentro dela como um pressuposto verdadeiro. E essa pergunta incisiva ajuda a transpor essa verdade, né, como falsa, e a gente consegue substituir essa informação por algo verdadeiro e transformador. Essa pergunta se transforma e a pessoa se liberta. Então, muitas vezes, numa sessão de coaching do Thinking Environment, a gente consegue com que a pessoa, com que o cliente encontre seu pressuposto libertador, a gente ajude ele a fazer uma pergunta incisiva, muitas vezes ele mesmo faz isso, e ele se liberta, ele se transforma, né? Então, é um outro método também de trabalhar com o seu coachee, com o seu mentee, utilizando o Thinking Environment, com esses componentes presentes. E a pergunta incisiva é muito importante para isso. E o lugar é o ambiente que eu estou oferecendo, né? O Marco sempre fala, né, nos cursos, para a gente criar um ambiente aconchegante, ter a aguinha, ter o lencinho, estar lá presente com a pessoa num lugar confortável. Esse lugar trata-se disso também e do lugar que é o nosso corpo sagrado. Como estou meu corpo hoje? Estou sensível, estou bem, estou com dor, estou cansada, estou com febre, estou com frio. Isso impacta esse ambiente e facilita ou dificulta com que o nosso cliente se liberte para pensar por si mesmo, né? Então, esse é um dos canais, né? Esses 10 componentes é um dos canais de atenção que a gente pede para que estejam presentes quando o Thinking Environment, que é esse ambiente para pensar, se propõe a ser formado. E ele trabalha junto, né, com o conteúdo do pensador, né, ou do cliente, né? Estou fazendo essa analogia para vocês aqui, porque é até realmente o que a gente faz quando está ensinando o Thinking Partnership, que é a parceria de pensamento, que é um pré-requisito para a pessoa se tornar coaching no Thinking Environment. E o outro canal é a resposta do parceiro, né? Então, a gente fica sempre com esses três
canais ativos, hora um está mais, hora está menos, e em todo momento buscando esse equilíbrio entre os três canais, entre eu estar atenta ao conteúdo que eu estou ouvindo do pensador, ao mesmo tempo, eu como parceira de pensamento, aqui o coach, que muitas vezes vem um tema numa sessão e às vezes aquele tema mexe com a gente e esse desestabiliza às vezes um pouco, você conhecendo essa ferramenta, vamos falar assim, você ativa os seus 10 componentes e com eles ativos você consegue silenciar suas vozes nessa resposta interna e você está se colocando de novo, meio, né, de novo fazendo uma analogia, num lugar de prestamista para que o seu cliente consiga emergir todo o conhecimento dele próprio, porque para uma frase da Nancy também é toda pessoa que tem uma pergunta, ela tem a sua própria resposta dentro de si. E o que a gente chama, né, no Thinking, que a gente tem uma graduação, né, uma linha desse o mais independente possível do pensamento. Claro que tem clientes que chegam para fazer o coaching no Thinking Environment que ainda precisam de mais apoio do coach, que precisa fazer mais perguntas antes de chegar na pergunta incisiva, às vezes, né? Colaborar com outras coisas, trazer outras ideias. Mas quanto mais essa linha do pensar totalmente independente, o cliente tem condições cada vez mais dele mesmo responder, dele mesmo encontrar suas próprias respostas. E a gente está lá simplesmente com esses 10 componentes ativos, oferecendo esse ambiente propício para pensar, né? E aí, nesse contexto todo do escuta para catalisar, que é esse mundo que o Thinking sugere, a gente cria, né, através dessa atenção generativa, e é generativa mesmo, que é uma atenção que cria, é uma ação com ação. Não é só uma atenção genuína, que a gente fala bastante, né, dessa atenção genuína, de estar presente, de estar atento, de estar com os ouvidos mais focado na pessoa que está à sua frente, ou que está participando de uma reunião, ou que está numa palestra, ou que está numa facilitação, ou num comitê. Então, você oferece isso, mas quando você está oferecendo de um lugar que vem internamente uma pergunta para você como ouvinte, como um parceiro, como um coach, um mentor, com interesse genuíno na próxima palavra do seu cliente, de quem você está ouvindo, o que vai vir mais? Qual vai ser a próxima pergunta, a próxima pensamento dessa pessoa que está na minha frente? Isso ajuda a gerar essa ação criativa e essa atenção generativa que é o papel do pensador, né? Desculpa, do parceiro de pensamento. E aí, falando um pouquinho mais dessa atenção generativa, então o que ela é? Essa qualidade realmente que eu estou falando de impulsionar, de você ajudar. No inglês, né, a Nancy traz a palavra de ignição. Então, quando você põe fogo, por exemplo, imagina um aquecedor a gás, ele tem internamente aquele foguinho, né? Mesmo os que são tudo automático, ele tem aquela ignição, né? Então, é uma ignição mecânica, ela coloca um fogo que é um calor interno aqui dentro que permite que saia. Então, essa tensão generativa, que é o principal, né, que, tipo, de novo, é o primeiro componente do Thinking Environment, na observação da Nancy, essa tensão que gera, que tem esse instigante curiosidade do qual é a próxima palavra da pessoa, o que mais que ela vai trazer, você permite que os pensamentos fluam. Só essa intenção dessa qualidade de atenção generativa já ajuda isso, ajuda que isso aconteça. E essa escuta, ela é uma escuta transformativa, né? A gente chama de quase uma obra de arte, porque as coisas começam a fluir de uma forma extremamente genuína, né? E permite que crie esse ambiente. Então, na presença dessa atenção, né, com respeito a diferença é extremamente importante. Então, de novo, tem situações que você pode estar de frente de um cliente e ele traz um tema que para você é tão fora das suas crenças, é algo que é tão diferente para você, que às vezes você sai desse lugar de atenção e tranquilidade e às vezes até você perde um pouco de respeito, você julga,
o cliente, e você não consegue mais oferecer esse ambiente com tanta qualidade. Então, a gente precisa, né, como uma pessoa que oferece esse ambiente, ao máximo internamente, eliminar os nossos julgamentos também. Isso é prática, né? Como eu faço isso? É prática, é prática. E o que mais interessa é o que essa pessoa está na nossa frente e a gente promete para ela que a gente não vai interromper, né? Então, ela vai pensar e vai pensar e vai pensar e vai encontrar perguntas e respostas dentro dela. Um outro ponto de observação da Nancy é que a gente pensa por ondas e pausas. Então, vem uma onda de pensamento e tem uma pausa. Vem uma onda de pensamento e vem uma pausa. Pessoas que pensam com um ritmo mais calmo percebem isso mais fácil, né? Eu tenho essas ondas. Pessoas que a mente é extremamente agitada, essa pausa e entrada de uma nova onda é tão intenso que às vezes a pessoa nem percebe que é assim, mas ao você observar, você pode, amanhã mesmo, quem atende, né, como coach, mentor ou terapeuta, você pode observar o seu cliente amanhã, né? Como que o pensamento dele flui, né? Você tem condições de observar isso e praticar essa percepção. E aí você vai cada vez mais perceber que você não vai interromper, você vai observar e o seu cliente vai falar quando ele te pede alguma ajuda ou quando ele precisa realmente que você traga uma pergunta. Porque muitas vezes você coloca a palavra na boca do seu cliente, né? Você acredita que você sabe o que ele vai dizer. Pode ser até que ele vá dizer o que você está achando que ele vai dizer, mas você fala por ele, e nesse falar por ele, às vezes você interrompe algo que ele ia seguir um outro caminho. E no thinking, a ideia é que você permita que o pensador, ou o seu cliente aqui, flua os pensamentos dele com as perguntas internas e as respostas internas livremente, por ele mesmo, e não conosco colocando alguma ferramenta nossa para isso. Claro que a gente faz isso sempre com uma ótima intenção de querer ajudar ao máximo e trazer máximo de informações para ele. Mas aqui no Think a gente tem muito cuidado com isso, né? Então, o Thinking Environment, à medida que você vai praticando e internalizando o Thinking Environment em você mesmo, isso vai ficando forte. E você passa a agir assim sempre. Você para de interromper as pessoas. Você sempre vai esperar a pessoa ficar totalmente quieta. Você percebe até a respiração da pessoa para ver se ela vai para um próximo pensamento ou se ele realmente silenciou. E aí você traz seus próprios pensamentos ou alguma pergunta. E o paradoxo disso tudo, né, e a gente aqui como mentor, coach, terapeuta, é o se tornar o mais invisível possível. Você está tão presente com essa tensão generativa, que o seu cliente ou paciente, ele só precisa que você esteja lá, criando todo esse ambiente com esses 10 componentes ativos, para que ele simplesmente flua, ele simplesmente navegue dentro de si mesmo com suas perguntas e suas respostas, né? Então, você importa, né? Por exemplo, aqui eu vou ler mesmo essas frases, porque eu acho que elas bem importantes das observações da Nancy. Então, você está tão presente que se torna invisível, você importa profundamente, porque não tem importância nenhuma, você não precisa ser necessário, mas você é totalmente necessário. Você é essencial e irrelevante ao mesmo tempo, né? Então, são paradoxos, mas que você, né, de novo, como alguém que está oferecendo esse ambiente favorável, né, respondendo lá a pergunta do Marcos no comecinho, o que é o thinking? É esse ambiente para pensar, e é um ambiente para pensar com essa qualidade presente, você permite que isso aconteça, e aquela questão que acontece, pode acontecer, né, com a gente num papel de coach, mentor, terapeuta, você, eu sei o que ele vai dizer, eu sei tudo o que está acontecendo, eu tenho controle pela sessão, eu já tenho muita experiência, eu sei qual é a melhor pergunta. Você sai desse lugar e você realmente se torna um prestamista. Você está a serviço do seu cliente 100%. Você não vai colocar palavra sua na boca dele. Ele vai pensar por si, você vai ajudar ele a chegar nessas perguntas, né, de uma forma usando até as próprias palavras do pensador. E você evitando ao máximo parafrasear
e colocar o seu vocabulário. Apesar da gente falar português, ainda aqui no Brasil, né, que vocês com certeza está de várias regiões do Brasil aqui já, né, por participar dos cursos do OLUS, cada região do Brasil tem seu próprio vocabulário, tem sua própria linguagem, tem alguns termos que para uma região significa uma coisa, para outra região significa outra, e dentro da mesma cidade, do mesmo grupinho, às vezes uma palavra diz mais do que a outra, mesmo que elas sejam sinônimos, mesmo que elas signifiquem a mesma coisa pela língua portuguesa, né? Então, a gente evita ao máximo também, à medida que você vai praticando o Thinking Environment, de parafrasear alguém. Você usa a palavra do outro, tomando licença para isso, para ajudar a criar essa pergunta incisiva que eu vim mencionando, né? E aqui eu vou comentar brevemente sobre esses 4 blocos, né, principais de aplicações do Thinking Environment. A partir desses 4 blocos básicos, a gente faz praticamente tudo no Thinking Environment. Você faz essas sessões que eu estou toda hora aqui lembrando para trazer um exemplo nosso, né, de mentores, coaches, terapeutas, são duplas na grande maioria das vezes, é o cliente e o coach e o mentor e tal. E aí você pode trabalhar a base, né, o elemento básico do Thinking Environment é uma dupla de pensamento, onde ninguém interrompe ninguém, o pensamento é totalmente livre, você exercita, eu vou pensar sobre o que eu quiser, né, como pensador. O parceiro de pensamento está me oferecendo esse ambiente para pensar com os 10 componentes. Eu, como pensador, porque eu conheço, né, então, esses blocos, né, de aplicações, eles são usados por quem conhece o Thinking Environment, né? Aí quem ainda não conhece a profundidade dele ainda tem noção ou usa mais ou menos. Mas você conhecendo, você sabe qual é o seu papel como pensador e como parceiro. Então, aqui eu estou trazendo os blocos para quem tem esse conhecimento, tá? A gente chama, esses são os nomes mesmo que a gente traduziu para o português. E são semelhantes ao do inglês, né? Mas as duplas de pensamento, então, por exemplo, cada um tem um tema livre para pensar, que você escolhe, e alguém vai ser o pensador, o outro é o parceiro de pensamento, o parceiro de pensamento vai iniciar essa parceria, perguntando para o pensador quais são seus pensamentos sobre o que você gostaria de pensar. É uma pergunta totalmente aberta. E por que pergunta? Tudo no Thinking Environment é pergunta, porque a pergunta ajuda o nosso cérebro a processar melhor, a buscar coisas internamente, a liberar esses pressupostos limitantes, a fluir dentro dessas ondas e pausas dentro da nossa cabeça. Então, as perguntas favorecem isso. Por isso, tudo no Thinking se transforma em perguntas. E essa pergunta bem aberta libera o pensamento do pensador para ele começar a fluir. E aí, né, nessa dinâmica do dupla de pensamento, ele é um mecanismo, né, que uma hora você é o pensador e depois é o parceiro, e depois inverte. A gente normalmente faz isso numa sessão no total de 11 minutinhos ou 12. Por quê? A gente entra junta 2 pessoas, se está no presencial, agrupa em pares de 2, e essas 2 pessoas têm uns segundinhos para escolher quem começa, quem que vai ser o parceiro, quem vai ser o pensador, para ver quem começa com a pergunta. E a gente marca um tempo, por exemplo, 5 minutinhos. Aí tem 5 minutinhos para pensar, trazer as suas ideias. Quando toca o alarme, faz uma inversão. Aí o pensador faz a mesma pergunta: quais são seus pensamentos sobre o que você gostaria de pensar? E a mesma coisa, e a gente sempre fecha isso com uma apreciação. Porque também a apreciação, que é um dos componentes, quando a gente fala algo de bom, bonito e belo ou belo para alguém, aquilo traz uma energia extremamente positiva que vem de dentro. E isso fortalece também a pessoa. E nós aqui, como coaches, parceiros, tal, amanhã mesmo vocês podem exercitar isso numa sessão, no encerramento de uma sessão de vocês apreciarem, talvez vocês já façam, né? Mas trazerem uma qualidade positiva daquela pessoa que está na sua frente no fechamento de uma sessão, por exemplo, né? O inverso você não vai pedir porque ele não conhece esse mecanismo. Então, quais as características, né, quando você está com um pensador? Você vai estar você não precisa contextualizar nada, você vai trazer suas ideias,
com o silêncio dentro de você expondo o que você pensa. E o parceiro de pensamento, com aquela atenção generativa, ele vai garantir que ele não vai te interromper, ele vai te prometer isso, vai ter esse interesse genuíno do que mais vem depois, e a gente nunca comenta, né? Então, nesse exercício a gente nunca comenta, né? A gente não fala sobre o tema, simplesmente acolhe. O diálogo, que é o outro bloco de aplicação, é quase o mesmo que a dupla, só que aí normalmente a gente tem um tema em comum que também a gente gera numa pergunta, a gente formula uma pergunta comum para que essa pergunta vá no caminho do que a gente gostaria que seja respondido. E você tem esses dois papéis toda hora, tem o pensador e o parceiro e vice-versa. E quando eu estou pensando e o parceiro está escutando, o responsável por passar a palavra para o parceiro é o pensador. Então, o pensador vai falar, perguntar para o parceiro, e você, quais são os seus pensamentos? Né? Por uma pergunta, o parceiro começa a assumir o papel de pensador e ele começa a dar trazer as suas ideias, trazer os seus pensamentos a partir da escuta generativa que ele fez até então. E por que eu digo isso? Porque se ele não estiver ouvindo e prestando atenção com essa atenção generativa, com esse interesse genuíno, as suas vozes internas, né, dos diálogos internos, dos downloads internos, eles vão começar a acontecer enquanto você está escutando. E aí não vai gerar essa escuta generativa e criar um pensamento novo, porque você começa a pensar a partir do que você está escutando e não a partir apenas das suas crenças. Você vai ouvir o outro e realmente aquilo que você está ouvindo, junto com o que você traz de experiência sua, conecta com essa informação e você traz um novo pensamento. E quando a gente vai, por exemplo, aqui eu já vou levar para a rodada, flui a mesma coisa, então cada um numa rodada, voltando lá atrás, a gente está numa roda, todo mundo sentado em roda, equidistantes um dos outros, ouvindo os outros, a gente roda para a direita, roda para a esquerda, então normalmente a gente faz uma pergunta, quem é o facilitador, e os demais vê quem quer começar, e a gente vai girando, né, na roda, é o que a gente chama aqui de rodadas. E toda essa qualidade que eu vim explicando do parceiro, do pensador, ela permeia esses outros aplicações. Quando eu estou na rodada, na hora que eu sou pensador, os demais são meus parceiros de pensamento, estão me ouvindo com essa atenção generativa, com esse interesse genuíno, e não vão me interromper. E eu penso, a hora que eu concluir meu pensamento, eu passo a palavra para o seguinte, e perguntando para ele, e você, o que você pensa sobre isso? E vai fluindo. Quando você está fazendo essa roda de pensamentos novos, frescos, a partir do pensamento do outro, quando você encerra uma rodada, você vai ter uma qualidade de pensamento final, né, vamos falar assim, a partir de N pessoas, dessa individualidade que foi sendo construída de cada um com a sua inteireza, com o seu componente presente, com a sua atenção lá genuína e generativa, e vai criar algo novo a partir disso. As rodadas permitem isso de uma forma bem harmônica, com uma igualdade, colhendo essas diferenças entre cada um que está lá também, dentro das suas culturas, respeitando uns aos outros. Fernanda, Oi, posso fazer uma pergunta agora? É possível? pode. Eu ia falar só deixa eu falar da discussão, Tá rapidinho, bom. Então tá. porque é só para fechar esse daqui, aí Tá você bom. já me pergunta. Então, assim, a rodada vai fazer essa sequência, né? Então, imagina a gente pode usar isso numa reunião, numa palestra, A palestra, muitas vezes, as pessoas acham estranho, né? Mas se for um grupo pequeno, também é legal sentar em roda numa palestra. E você pode fazer dessa forma também. Mas, normalmente, a gente usa uma outra aplicação que é a apresentação na palestra, mas eu não vou falar muito dela aqui, mas esses componentes estão presentes. A discussão aberta, o que que acontece? É um momento onde a sequência da roda a gente deixa ela livre. Então, primeiro rodou todo mundo, e aí o facilitador pergunta para as pessoas se ao ouvir todo mundo surgiu algo novo, tem algo que ficou
muito forte dentro de você mesmo ao ouvir as ideias dos outros, mesmo você já tendo pensado, e que você precisa colaborar. Então fica rodando um pouquinho de uma forma aberta, né? E aí não segue sequência, um acaba de pensar, aí o outro estimula o pensamento de uma outra pessoa vai falar também. Aí o cuidado disso é do facilitador de prestar atenção, porque senão, dentro de um grupo relativamente maiorzinho, sempre tem pessoas que estão mais habituadas a falar e pessoas mais quietas. A gente perde a igualdade nesse momento, começa a perder os componentes e começa a entrar na régua do Thinking Environment de um lugar que eu perco um pouco o Thinking Environment, tá? Esse ambiente não fica totalmente estabelecido, tá? Pode perguntar, Marcos. Tá. Minha pergunta é a seguinte. Você falou aqui de isso ser aplicado, por exemplo, em conversas, né? Uhum, De coach com o seu coachee, né? De um mentor com o seu mentorado, talvez um médico com o uhum. seu cliente, né? Isso. Mas você também falou no início que isso aqui era para ser a tipo de uma ação na vida da gente, né? Uhum, Eu achei isso. interessante isso. E eu estou fazer uma pergunta específica agora, né? Eu Uhum, estou passando aqui alguns dias, no meu sítio junto com a minha esposa. E na hora do almoço a gente começa a conversar bastante, vários assuntos, né? uhum, Então eu queria saber como é que eu vou aplicar isso no meu almoço com a minha esposa, né? uhum. Como é que faz, né? Essa é a minha pergunta. Tá. Eu vou te explicar, mas a minha ideia era a gente praticar aqui, tá? Eu gostaria que a gente separasse em salas daqui a pouquinho para você praticar, né? Porque eu Tá, contar é uma coisa, viver é outra, né? E o Thinking Environment é muito mais sobre prática do que sobre teoria. É 90% prática, 10% teoria, né? Tipo, aqui o que eu expliquei é praticamente o Thinking Environment. Tem mais alguns detalhes, tal, mas no geral. Mas vou te entendi. explicar. Como que é que você usa isso na prática? Por exemplo, você vai estar no almoço com a sua esposa. Primeira coisa, né? Você, quando ela tá falando, vou falar primeiro você como parceiro de pensamento, escutando ela e ela falando, né? Ela Vocês fala vão, mais. Ela fala mais que eu. normalmente é assim, né? Vocês vão falar que as mulheres falam mais, mas tudo bem. Não é sempre assim, mas tá bom, Tá né? bom. Mas ela fala mais, beleza. Então, aí vocês vão criar um acordo, né? O horário de almoço de vocês, exercitar primeiro essa parceria de pensamento, ainda antes de um diálogo. Vamos primeiro exercitar a parceria de pensamento. Qual é o convite? Ela começa, por exemplo, né? Vocês vão estar almoçando, separa aí 10 minutinhos para uma primeira dupla de pensamento primeiro, para vocês primeiro exercitarem essa dupla. Só ela vai falar mesmo. Ela vai ter 5 minutos para falar. Você vai falar, vocês vão sentar à mesa e você vai perguntar para ela sobre o que você gostaria de compartilhar comigo, né? Talvez numa linguagem que seja comum para Sim. vocês, que ela não ache tão esquisito, você vai dar quais são os seus pensamentos sobre o que você gostaria de pensar, né? Então, uma pergunta que ela comece a falar. Você só dá esse acordo com ela. Você vai ter 5 minutos e eu vou ter 5 minutos, tá? Primeiro. E aí ela vai falar. Deu 5 minutos, ela vai concluir o pensamento dela, né? E a minha sugestão é vocês porem o cronômetro. Pega o celular só para fazer o primeiro exercício. 5 minutos, aí ela conclui, apitou, ela tem que concluir o pensamento. Concluir o pensamento, ela vai fazer a pergunta para você, né? Também dessa forma, ou sobre o que você quer pensar, ou, né, o que você acha, né, o que você quer falar agora. Alguma pergunta que seja comum para vocês, né? Algo legal para você. E aí você vai ter seus 5 minutos e você vai falar e exercitar a sua fala. Se ela fala mais, você fala bastante que eu te conheço. Então você consegue falar em 5 minutos o que você quer falar, né? Então você vai tratar 5 minutos. Concluiu esses 5 minutos, você vai exercitar a apreciação. Então o que é apreciar? É fazer algo, trazer algo de bom, belo e bonito dela, né? Então que não é sobre o tema que ela falou, não é sobre o assunto. A gente não fala sobre o assunto na dupla de pensamento. Então você simplesmente acolhe, ela simplesmente acolhe. E aí você vai trazer uma apreciação, tipo, você é amorosa, por exemplo.
E ela vai falar alguma coisa para você. Uma palavra, aprender também a ser sucinto na apreciação, né? Sem contar 1000 histórias para falar o que você quer dizer. Porque nessa 1000 histórias, tem tanta história que a pessoa perde. Qual que era a apreciação mesmo? Né? Então, é uma palavra. E aí, o almoço não dura só 10 minutos, nem 12 minutos, né? Ele dura mais. Tem que comer devagar, mastigar bem, né? E estar lá presente inteiramente. E essa presença, quando você está escutando ela e vice-versa, o essencial é você estar com essa atenção generativa nela, né? Não olhar ao redor, não ter nada que te interfira e vice-versa, e esse interesse genuíno, né? Às vezes, não sei se a minha mãe está aqui, mas assim, às vezes minha mãe, às vezes ela fala e repete, volta no mesmo assunto, fala de novo, e às vezes a gente fala, eu já sei o que ela vai falar. Não, só que você não sabe nada, porque no meio do caminho ela vai falar outra coisa. Se você não está no interesse genuíno, você perde a atenção, você desloca, né? E ela percebe. Ela pode falar que não, mas percebe. A gente percebe quando a gente está recebendo atenção genuína, generativa e interesse genuíno ou não, né? Isso faz fluir mais e conectar mais. Então, essa é a primeira dica para você exercitar isso, de verdade. E aí depois vocês vão para o diálogo mesmo. Segue o diálogo. Como que é o diálogo? É tudo isso que eu falei, só que aí você vai estar fazendo uma troca. Então ela fala mais, imagina, sei lá, vocês almoçam em 1 hora. Vai ter 12 minutinhos desse primeiro teste de dupla, que eu acho importante vocês testarem, porque é a base para construir esse ambiente. E aí você começa o diálogo. Então, no diálogo, depois que vocês concluíram, é falar, vamos falar sobre o nosso dia, o nosso filho, ou algum tema comum de interesse de vocês. Você vai escolher e você vai fazer uma pergunta, vocês vão combinar uma pergunta de interesse de vocês, de tema. E um começa, vai perguntar, vou dar exemplo de filho, tá? Então, assim, vamos falar sobre meu filho? A gente precisa do nosso filho, a gente precisa ajudar ele em tal coisa? Vamos conversar sobre isso? O que você acha que a gente pode fazer para ajudar ele? Por exemplo. E ela começa a falar, por exemplo. Só que se ela ficar 40 minutos falando, você não vai falar. E você não pode interromper ela, tá? Então, é um diálogo, mas você não vai interromper ela. Não é ela parou para respirar e você vai achar que você é sua deixa. Ou ela está acabando um pensamento e você acha que você sabe qual é a próxima palavra. Você não acha nada. Você espera ela te falar. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai falar, e você? O que você acha agora? O que você acha que a gente tem que fazer com tudo isso? Essa é a deixa, é uma pergunta. Aí você vai falar. Aí você é o dono da voz, é o dono da palavra até você devolver para ela. Então, num almoço de 40 minutos, vocês vão fazer isso umas 10 vezes, pelo menos. É necessário, saudável, né? Para que mantenha a igualdade, esse equilíbrio. E exercitar essa atenção generativa, esse interesse genuíno, né? E o básico, que assim, é a essência do thinking, é essa promessa de não interrompo ninguém. Eu não vou interromper, né? E esse interromper, às vezes a nossa respiração de movimento de corpo já faz isso. Principalmente brasileiro, a gente fala, né? Origem italiana, eu falo com a mão, né? Vocês estão vendo aqui toda hora, eu tô falando com a mão, né? Então não precisa. E para a gente, né? Quando a gente pratica isso, por exemplo, quando estou dando um curso e praticando esses blocos, as pessoas, eu falo para evitar, né? Esses movimentos de corpo. Só que quem não está acostumado, que está no lugar da escuta, começa a ficar meio desesperado, né? Mentira, quem está no pensador, né, que está pensando, começa a ficar desesperado, porque fala, a pessoa não está interagindo comigo, né? Então, esses movimentos suaves, tudo bem, faz parte da nossa cultura brasileira, né? Então, eu acho que não tem problema. Mas se você começa a querer colocar a palavra na boca do outro, você está interrompendo, né? Então, te respondi? Sim, claro. Ficou Mais claro? do que necessário. Obrigado. Pratica, hein? Quero ver. Depois vou te perguntar se praticou. Você vai ter que contar um pouquinho disso para ela, né? Senão ela vai ficar perdida, Sim, sim. né? Mas pratica as duas coisas. Primeiro a dupla, porque a dupla ajuda a germinar, a plantar realmente essas sementinhas dos componentes, né? Presentes É. na sua dinâmica. E Uhum. aí o diálogo você vai. E esse ser, né, que a Nancy fala, e é o que eu falo, né, que é uma filosofia
positiva, à medida que você está praticando isso constantemente, né? Toda hora você está fazendo, e é uma coisa que eu sempre falo para quem começa a ter contato com o thinking, faz a prática da dupla. Se você fizer a prática da dupla todo dia, que é esses 12 minutinhos, você vai mudar sua qualidade de atenção generativa, de interesse genuíno, você vai parar de interromper os outros, você vai parar de ficar tendo quem fala demais e não consegue só ouvir o outro, vai começar a acalmar e silenciar e vai escutar o outro. Quem é ansioso e quer atropelar vai começar a ficar calmo. E quem não fala, também tem essas características, vai começar a ver que o pensamento dela flui, que muitas vezes não flui porque ela sabe que alguém vai interromper ela. Esse é o problema, né? O maior problema é o medo de ser interrompido. E ele perceber que a pessoa está fazendo careta e, tipo assim, aquele pensamento dela não está sendo ouvido com interesse genuíno, né? A gente transmite isso. Então, numa relação a dois, num grupo, na facilitação, por isso que a Nancy traz isso também bem forte, que a qualidade de tudo que a gente faz depende de como a gente trata, né? Que é aquela pergunta lá, aquela observação lá da frente, como a gente trata o pensador, né? Se a gente menospreza, começa a nossa linguagem interna aqui processar muito, a gente perde a energia da conexão. E quanto mais você pratica, você percebe que só essa energia interna, por mais que você não externalize, você tenta não externalizar, você prejudica o pensamento do cliente. Você prejudica, ele não flui mais. Do nada, ele trava. Ele estava fluindo. Se você começa, né, então esse exemplo que eu comentei um pouquinho lá na frente, você está com alguém na sua frente que traz algum tema que ele precisa trazer, porque é da vida dele, mas que você é totalmente contra, né? Suas crenças são contra, você tem julgamento muito forte com relação àquele assunto, você desconecta dele, porque você começa a processar internamente, a julgar a pessoa, você perdeu todos os componentes, e principalmente a atenção generativa e o interesse genuíno de ouvir a próxima fala. Você não quer ouvir mais. Aí o que acontece com ele? Ele se fecha, ele silencia. Se ele tinha um bloqueio, aquele bloqueio pode até piorar. Você pode prejudicar ele ao invés de ajudá-lo, né? E aí a gente aqui de novo, com qualquer um desses papéis, médico, psicoterapeuta, psiquiatra, qualquer pessoa interessada em pessoas, o que a gente mais ganha com o Thinking Environment é oferecer esse lugar genuíno, generativo, de um ambiente saudável, onde realmente a gente quer escutar o outro. E esse querer escutar gera realmente essa criatividade emergir, né? Em grupos de trabalho, no dia a dia, na empresa, em qualquer lugar, né? Mas você precisa ter esse lugar. E, tipo, é um lugar que ninguém conhece. Alguém tem que conhecer, né? Então, tipo, uma pessoa acaba sendo o responsável por criar esse ambiente, né? Vai ser um exercício no começo, vai perder, né? Então, o que que a Trisha, foi a minha primeira professora, falava, né? Desses 10 componentes, qual é o mais forte para você? Qual que é o que mais você se identifica? Então, a hora que você percebe perder a qualidade que você está criando e oferecendo, vai nele. Esse componente, que é o que você mais tem afinidade, ele levanta os demais componentes. Os outros componentes se restauram. É muito mágico, mas é verdadeiro, né? Assim, eu tive contato com o Think em 2016, né, na empresa que eu trabalhava, né? A Trisha, o casal que trouxe o Thinking para o Brasil, que é a Ana e Stefan, eles estavam no começo da formação deles, aí eles trouxeram a Trisha para o Brasil, e a CIP, que é onde eu trabalhava, acreditou no Thinking, e aí a gente foi fazer curso, eu fiz fundamentos, depois eu fiz facilitação, me tornei facilitadora, e desde 2016 eu coloquei para mim, eu quero fazer tudo, as duas linhas do Thinking, né, que tem uma linha de facilitador, que é tipo facilitar reuniões, facilitar diálogos. Ele é uma ferramenta poderosíssima para terapia de casais, de líderes de empresa, de sócios, de conflitos entre amigos, porque a gente fala, por exemplo, sobre pressupostos entrelaçados.
Então, eu tenho crenças limitantes que me limitam quando eu junto essas pessoas, seja em sociedade, seja em relacionamento afetivo, seja amigos, seja o que for, né? E a gente consegue, e é de uma forma assim, com método prático, simples, né? Ele tem um passo a passo, que é o próprio passo a passo, né? Um pouco diferente, mas é um passo a passo da pergunta incisiva, né? Que é um componente e também é a base, é uma base de observação da Nancy, né? Que ela veio fazendo nesses anos todos, desde de 84, né? 1984, é. Então, são coisas que ajudam bastante a gente, né? Na vida, isso ajuda a vida. E quem participa de cursos, né, comigo, né, na CIP eu fiz N facilitações, eu fazia uma por mês quando ainda era gerente de sistemas, né? Quando eu falei que desde 2015 eu tive um mundo paralelo e fui fazendo todas as formações, desde 2016 eu tive contato na CIP com o TE, e 2017 eu virei facilitadora. Então, desde 2017 eu facilitava Thinking Environment todo mês, né? E aí ele passou a ser parte de mim, né? E muda muito a forma. Eu, por exemplo, né, como muitas mulheres e alguns poucos homens, a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? É algo que a gente faz. Não estou falando que é saudável, não é bom, e já tem 10.000 estudos dizendo que não é verdade, porque tem milissegundos nessa liga-desliga de atenção que desgasta o cérebro, né? Então a gente faz, mas você está desgastando o seu próprio cérebro, está prejudicando sua própria saúde, né? E quando eu tive contato com o Thinking, lá em 2016, o primeiro contato, a primeira coisa que eu parei de fazer, né? É a hora que algum analista do meu time vinha falar comigo e eu estava escrevendo alguma coisa no computador, estava respondendo alguma coisa, aí eu mantinha o que eu estava fazendo. Antes disso, eu fazia, continuava fazendo, e falava para a pessoa, pode falar que eu estou te ouvindo. E eu estava ouvindo, eu captava tudo que ela estava falando. Mas a partir do Thinking Environment, com esse contexto aqui de atenção generativa e interesse genuíno, eu não fiz mais isso. A hora que a pessoa vinha do meu lado, eu falava, ó, dependia do que eu estava fazendo, né? Eu concluía, falava, pera um pouquinho, eu preciso concluir aqui, daqui a pouquinho a gente fala. Ou simplesmente, espera um pouquinho, eu vou acabar de mandar um e-mail, fica aqui e eu já te dou atenção. Aí eu fazia simplesmente isso, eu acabava de escrever, né? Estava aqui na mesa escrevendo a pessoa aqui do meu lado, aí acabava o que estava fazendo, simplesmente virava para ela, olhava para cima, porque ela estava em pé e eu sentada, falei, pode falar, né? Simplesmente esse ato, né? As pessoas já falavam que eu dava atenção, já falavam que eu estava sempre presente e tal, mas essa mudança simples de comportamento ajudou ainda mais as pessoas que se relacionavam comigo, porque elas se sentiram muito mais vistas, né? Então, esse lugar também, né, no componente, vocês vão ver depois no material que vocês vão ler cada linha, né? Esse lugar também, uma coisa que ele traz é a questão de falar, eu estou te vendo, eu estou aqui, eu crio um lugar que é esse lugar entre essas duas pessoas também. Então, dentro da rodada, numa reunião, sendo numa reunião, facilitação, comitê, seja lá o que for no Thinking Environment ou na vida, né, que nem esse pergunta do Marx, eu crio um ambiente entre essas duas pessoas. Eu estou tão atento e tão interessado, pode cair um mundo do meu lado que eu não vou ver. Eu estou aqui conectada. Então, quando eu estou no momento do parceiro, aquela pessoa me importa assim, infinitamente, mas nada importa, só ela. E ela sente isso nela, né? Isso reverbera. Várias palestras que a gente ouviu aqui no OLS, vários temas, né? Do próprio também, do próprio ISO, né? O quanto você está atento, o quanto você permitir que essas coisas se formem, o quanto a energia flui, né? Essa espiritualidade que tem por trás, né? O próprio ISO, ele é construído com bases espiritualizadas. Então, isso existe, né? Na hora que a gente faz o centramento, então tudo isso faz parte. A pessoa percebe tudo isso, né? Então, é isso. Aí, assim, do que eu gostaria, assim, de falar mesmo é isso. E aqui é o convite que eu comentei rapidinho no começo, e vou deixar aqui um pouquinho para vocês verem. Talvez tenha entrado mais pessoas do que eu tinha falado, não sei, mas a gente tem um grupo aqui, nosso, no Brasil, que começamos com 10 pessoas, num movimento que a Ana, que é, né, esse casal, Ana e Stephen Munzner,
eles trouxeram o Thinking Environment para o Brasil, que nem eu comentei agora há pouco de novo. E aí teve um movimento que a Ana teve esse interesse de começar a criar um grupo nosso de pessoas interessadas, né, das pessoas que estavam querendo fazer a formação completa para chegar até o faculty, que é esse lugar que a gente pode conversar com a Nancy direto. Teve algumas mudanças nesses interims aí com relação à comunicação, então a gente que é do colegiado, né, que é um grupo Brasil já, independente desse grupo que a gente está criou, né, já tem contato com as informações de atualizações, mas nesse grupo específico, a gente foi um movimento que a gente quer, a gente tem interesse em que mais pessoas no Brasil entrem em contato com o Thinking Environment, saibam do que se trata e comecem a praticar ele na vida, né, em primeiro lugar. E aí, a partir da vida, começar a praticar no seu entorno, para que a gente crie um ambiente mais saudável. E esse movimento começou acho que uns 2 anos atrás. A Paty que está aqui depois ela me ajuda a lembrar, porque deu pane agora, mas acho que é isso. E aqui eu deixei o nome de quem está atualmente no grupo, né? Mas a gente teve outras pessoas que estavam fazendo parte, que agora estão um pouquinho mais distantes desse grupo core nosso, mas elas participam sempre das nossas dinâmicas. E esse ano está fazendo 10 anos que o Thinking Environment foi trazido para o Brasil pela Ana e pelo Stefan. Então, na próxima segunda, dia 12, das 19 às 20h30, a gente vai fazer uma celebração nossa, né? E trazer um pouquinho, né, do que é o Thinking e convidar as pessoas a praticarem. A gente vai começar com uma pequena prática e aí a gente já tem uma agenda formada, né, desse nosso grupo de 10 eventos, 10 sessões, e essas sessões vão ocorrer uma vez por mês, onde cada um de nós, em duplas, né, ou às vezes só individual, depende das nossas agendas, vamos estar facilitando para as pessoas que conhecem o Thinking, que tem várias pessoas que já conhecem, que fizeram algum tipo de treinamento no Thinking Environment, e as pessoas que não conhecem, né, que nunca tiveram acesso, nunca tiveram contato, para praticarem com a gente, né? E a gente vai fazer essas sessões para falar, né, especificamente de cada um desses 10 componentes. Então, as sessões elas vão estar trazendo cada um desses 10 componentes que eu trouxe aqui para vocês, que são as bases, né, do Thinking Environment, como criar esse ambiente, e a gente vai praticar em cima de cada um dos componentes, tá? Então, quem tiver interesse, entra acessa esse QR Code, lá vai direcionar para o invite do LinkedIn e tem um linkzinho que vai direcionar para o nosso grupo de WhatsApp. Então, é simplesmente fazer isso. Esse evento nosso do dia 12, ele é gratuito. Basta entrar lá no grupo, aí a gente vai divulgar o link do Zoom, vai ser via Zoom também por lá. Então, quem quiser, fica à vontade, compartilha isso com quem quiser. Eu vou compartilhar essa apresentação no nosso grupo lá do Marcos. E fiquem à vontade em compartilhar, tá? Pode compartilhar à vontade. A gente criou o nome, né, dessa Rede Brasil, a gente nomeou, depois de vários processos nossos para chegar a isso, de ambiente para pensar, né? E a gente vai manter esse nome, né? Essa aqui é a logomarca que a gente criou para o ambiente para pensar, que cada um de nós que participa dessa rede, a gente pode trabalhar em conjunto na rede ou cada um na sua individualidade também. Isso é algo que a gente concebeu na nossa carta, né, sobre o Thinking Environment. Aqui é mais um pouquinho sobre mim, né? O Marcos já falou sobre mim, eu não vou ficar falando sobre mim, né? Mas a minha marca, dia 17 de agosto, vai fazer 1 ano, então eu vou também divulgar um texto sobre isso. E no meu caso, eu vou fazer bem focado com burnout, isso já está ficando bem forte para mim. Eu tive um burnout que foi o que antecipou eu começar a querer mudar de carreira, né? E qual é a minha proposta, né, como marca Fernanda Jordão? É catalisar a essência para transformar indivíduos e organizações. Então, esse catalisar é essa ignição que o thinking traz. Então, como eu pego o melhor da pessoa, do indivíduo, e trago ela para ela transformar si mesma e aonde ela está, né? Aqui são os meus contatos, meu site, Instagram, LinkedIn, meu WhatsApp, fiquem à vontade. E, para terminar a explanação, vou tirar aqui.
A Paty ainda está aqui, né? E aí eu vou Oi, dar... Fê. Oi. Então, eu Eu só... coloquei o link também para entrar no WhatsApp já aí no chat, tá? Já clicar Ah, direto, já entra no nosso grupo de legal. prática do Whats. Obrigada, Paty. Então, assim, tá aqui no chat da reunião. Então, quem quiser já entrar direto por lá, clica nesse link, eu salvo esse link e entra. Aí vocês vão poder participar. A gente vai chamar, vai colocar na segunda-feira esse em sala do Zoom para vocês, tá? E aí lá a gente vai praticar isso também, né? Essa é a nossa ideia para ajudar a disseminação. E, de novo, cada um de nós tem essa liberdade de participar de fórum, de disseminar, fazermos coisas juntas, coisas individuais. E a Paty também, ela é do Instituto Allos também. Recentemente ela fez também o... Como chama, Paty? O mentor, qual? Que o Marcos tem tanto Profissão nome. mentor. Profissão mentor, né? Profissão mentor. Eu indiquei para ela na época que o Marcos lançou, né? E Bom, ela me perguntou se valia a pena, não valia a pena. Aí eu convenci ela que valia a pena, né? E ela valeu a pena, né, Paty? E, e aí a Paty também fez, né? E a gente é parceira já desde os nossos cursos de formação. A gente se encontrou no coaching, né, Paty? Ou no TP, já não lembro mais. O coach foi 22. Acho É, que 2022, então. 2022, acho que foi. Então, por aí a gente se Fernanda, encontrou. E aí fica, Fernanda, pode falar. você tem poucos minutos ainda. Minha sugestão seria deixar aberto para perguntas. Uhum, ok. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas acho que seria interessante aí. Pode Reinaldo. perguntar, Reinaldo. Primeiro, Fernanda, que bom, que gostoso o seu material. Eu realmente confesso que eu desconhecia esse material todo aí. Estou encantado com tanta coisa e Obrigada. tanto conhecimento. Quando se fala em pensar, primeira coisa, questão, talvez as perguntas sejam tão boba que nem sei Não. se merece, mas não tem como não pensar, porque o tempo todo estamos pensando. Nossa máquina de pensamento está sempre ativa. E outra coisa, quando se faz um trabalho nesse exercício do pensar, tem que se ter, já que lidamos com mentoria, coach, etc., sempre se define no primeiro momento o objetivo. Onde você quer chegar, qual é a sua meta, você está no ponto A, quer chegar no ponto B. Então, na primeira fase de um processo, se estabelece um plano de ação, pelo menos um ponto de chegada. E a partir daí se Uhum. constrói ferramentas, etc. Então, é necessário que se tenha para esse exercício esse objetivo, claro. E de que maneira, assim, o pensar já é automático? Então, qual é a diferença do pensar? Claro, aqueles 10 elementos que devem fazer parte. Mas se eu estou concentrado, pensado, até alguém colocou aqui, foi um parceiro nosso, falou, mas gente, isso aí tem a ver com foco, atenção, concentração, escutativa. Talvez essa diferença, né? Qual a diferença, por exemplo, de escutativa, que tem a ver com concentração, percepção, do environment, do trabalho que você faz? Apenas curiosidades. Tá. Eu vou primeiro responder uma parte, da escutativa eu vou passar até a palavra para a Patrícia, porque a Paty, ela é formada em escutativa, então ela vai conseguir diferenciar melhor para você. Mas antes eu vou só fazer uma parte do pensar, especificamente, sem comparar da escuta ainda. Então, o pensar, sim, a gente pensa, mas o quanto a gente pensa com as nossas crenças que nos limitam, ou a gente pensa naquele mecanismo do mundo que a gente é mais conhecido, eu estou ouvindo alguém e já tentando elaborar minha resposta, sem eu silenciar minhas vozes. Não sei quanto aqui vocês conhecem teoria U, por exemplo. A teoria U tem níveis de escuta. O Thinking Environment ele é o mesmo da quarta escuta da teoria U, né? Para quem conhece teoria U, o nível da quarta escuta da TU é a escuta do Thinking Environment, né? Equivale a ela. Mas por que eu digo isso? Enquanto você está com todas as vozes processando e você tem aquela que nem interesse que não é tão interesse assim, né? Você não está realmente criando aquela ignição de pensamento, e aí quem está na posição de pensador, ele se autobloqueia, ele não fala realmente. Quantas vezes você vai para um grupo que você está ouvindo alguém falar, você tem outros pensamentos e você não tem coragem de expor os seus pensamentos, né? E às vezes você meio que se adequa ao do outro e não pensa propriamente dito, né?
Então, e aonde estão esses bloqueios? Estão nas suas crenças limitantes, né? Sempre estão nas suas crenças limitantes, nos pressupostos que você constrói para si mesmo. E eu, ultimamente, já faz também quase 3, 4 anos, eu estou aprofundando na antroposofia, né? Então, também a outra palestra foi voltada à antroposofia. E estudando cada vez mais a antroposofia, os exercícios de pensar que o Steiner nos propõe é muito parecido com o que a Nancy traz no Thinking Environment. E qual é esse pensar, né? É um pensar vivo. O pensar que a gente está acostumado é um pensar mecânico, baseado em cognição que a gente está mais acostumado. É uma cognição onde eu tenho aprender, 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 faço conexões sobre temas e penso numa forma que eu conecto coisas. É importante? Essencial. A gente precisa disso. Só que esse pensar, ele está mais no pensar da teoria U e no pensar do TE, onde eu estou conectando os meus 3 centros. Pensar, o sentir e o querer, dando voz para essa conexão espiritual. É um pensar que é do espírito, né? Então, a cabeça é o órgão mais próximo do céu. Então, é realmente o órgão que está mais próximo de um pensamento espiritual. Que a gente está no caminho, a gente ainda não faz esse pensamento. A gente ainda está no pensamento que a teoria U fala bastante, que ela também vem da antroposofia, né? Lá de trás, aí o Otto e o grupo criaram num formato mais, não posso falar, trazendo para uma linguagem que as pessoas já tenham um método também, né? Mas é esse pensar aquecido. E o Thinking Environment vem do mesmo lugar, é esse pensar aquecido, é esse pensar que vem dessa conexão do coração, onde é genuína essa escuta, tá? Te respondi essa primeira parte? Paty, responde para ele a diferença da escutativa e do thinking, por favor. Fê, eu estou mais para escuta empática, na verdade, que é da CNV, Comunicação Não Ah, Violenta, onde a gente devolve, né, para a pessoa o que a gente percebeu de sentimentos e de necessidades humanas universais na fala da pessoa. Só que eu estava hoje contando sobre o Thinking Environment para uma pessoa e é difícil a gente contar uma coisa que precisa sentir. Precisa experimentar, precisa sentir no corpo, você precisa sentir visceralmente. Tem coisas que não tem palavras para descrever, mas o que eu falei para ela foi assim: você nunca teve a oportunidade de ficar 10, 20, 30, 40, 50 minutos podendo pensar sozinha, em silêncio ou em voz alta, sem ninguém te interromper. Eu tenho certeza que você não teve ainda essa oportunidade. E é uma sensação incrível e você acessa respostas que você nem sabia que você tinha, e vem criatividade, libera crenças. É fantástico, como a Fernanda bem colocou. é. Então tá, desculpa, Paty. Eu sempre vim com você também com a escutativa. Acho que por causa do Só nome. uma Escuta curiosidade a mais. profunda, escuta profunda. Ah, desculpa. Permita, Fala, Patrícia, Reinaldo. mais uma perguntinha para ver a relação. Porque você falou uma coisa que, para mim, na minha cabeça, limitada nesse aspecto, teve a ver com o processo de meditação. É diferente de meditação ou é Não, semelhante? também, pela meditação, você também vai para o mesmo lugar, né? Porque você está indo para a sua essência. Tem várias formas de você chegar na, na sua essência divina dentro de você. Algumas pessoas podem chamar de fonte, a teoria chama de fonte no final das contas, mas você está indo para um lugar onde você permita que emerja o seu melhor, né? E tirando essas coisas que te bloquearam, né? Porque quando a gente nasce, a criança não tem esses bloqueios. A criança, ela tem a liberdade de ser quem ela é, né? Se você está com uma criancinha, a criança te ensina muito. A criança, ela é espontânea. Ela pensou, ela falou, né? Ela não está ainda na caixinha, né? Os pais colocam ela na caixinha. As nossas escolas colocam ela em uma caixinha pior ainda, né? Porque ela vai se engessando, ela vai se limitando. E as crianças que não se adequam são as crianças consideradas rebeldes, né? Tipo, essa criança não fica quieta, essa criança é hiperativa, essa criança é não sei o quê, essa criança agora tem 10 mil doenças
para falar que essa criança é classificada, porque são as limitações, e essas crianças que estão chegando hoje no mundo, elas não aceitam essas limitações, porque já são novas gerações para a gente construir um mundo novo, né? Então, quando você pratica a meditação, e tem N formas de você praticar a meditação também, né? Para nós ocidentais, praticar a meditação, para muitas pessoas é muito difícil, né? Eu mesma, a primeira vez que eu fui para um retiro de meditação, lá em 2011, eu falei pro Tom Cal, falei, meu, eu não sei para isso não, eu não vou nesse lugar. Aí eu questionei ele 1000 vezes, né? Eu sou de exatas, né? Então, questionei 1000 coisas, ele falou, Fê, para, venha, só venha, só venha. E eu fui, né? E descobri o que era a meditação, né? Depois com a Vihai descobri mais ainda, né? Foi outra transformação, muito mais profunda. Mas, para nós ocidentais, que tem dificuldade, é, a meditação ativa é a melhor que tem. Meu, houve um Heart Chakra, que é a meditação do Osho. É uma dança. Aquilo vai te aquecendo, você vai aprendendo a emanar amor e receber amor, né? Só isso. Fazendo o Heart Chakra por 1 hora, todo dia, você vai aprender a emanar amor, aprender a receber amor. Porque a gente às vezes acha que sabe dar amor, 99% não sabe receber amor, a gente não foi educado para receber nada, a gente recebe as coisas por troca e não por ser, né? Então, a meditação é uma forma, assim, também. Se você pratica a meditação e consegue ouvir você, de verdade, essa essência, você começa a pensar por si. Te ajuda nesse Tem o caminho. Celso ainda, Fernanda. Uhum. Tudo bem, Renan? Celso. Fernanda, esse conteúdo dessa ferramenta, ela me chama muita atenção. Me parece que são, sim, os princípios de uma facilitação integral, né? E aí também também me leva a, a entender que ela pode ser utilizada num diagnóstico da empresa para um ambiente, para resultar uma segurança psicológica mínima suficiente para uma mudança cultural. Sim. É isso mesmo? Também, né? Tipo assim, a teoria integral tem outro especialista aqui, que é o Alexandre Marx, em teoria integral. Mas, assim, sim, né? Quando você... Mas é uma forma muito simples, eu falo que o TE, até o Marx, quando ia mandar o post, ele colocou um método sofisticado. Eu falei, não, Marx, tira essa palavra, porque não é sofisticado. É extremamente simples o Thinking Environment, é extremamente simples. Então, na hora que você tá com essa diferença, por exemplo, eu não fiquei detalhando um por um, né? Mas o componente diferença é o que, para mim, se compara à teoria integral no que tange aos quadrantes, às visões de mundo, a você trabalhar com as linhas, com a... Ai, fugiu outro nome. Ajuda aí, Ale. Os A tipos. linha, os tipos, isso, as linhas, os tipos, né? E aonde você está em níveis de consciência, isso tudo, ele emerge, né, no eu, no outro e no nós, da mesma forma. Só que é uma forma extremamente simples. Se você começa a se perceber, a sustentar os ambientes, a permitir, né, tem um curso específico de diferença na Thinking Environment, de 1 dia, onde a gente fala sobre a diferença, onde é extremamente assim fantástico você colocar isso numa empresa onde as pessoas falam, né, de ESG pra caramba, mas não praticam porcaria nenhuma, né? Simplesmente falam, né? E tem um títulozinho lá, tá lá no departamento da empresa que existe. Só para falar que existe, né? Para inglês ver. Porque na prática não pratica, né? E esse nosso curso, é nosso, né? Do Thinking Environment, ele te mostra isso de uma forma tão simples também, para você trazer, e tem um filme que a gente sempre usa na facilitação do diversidade, que é um filme da Dinamarca, né? Não sei se vocês conhecem, que eles vão trazendo, falando, quem é homossexual, quem é mãe solteira, quem é um Fê, monte de não dá coisa. spoiler, não dá spoiler, Fê. Não, tem que dar, né, para criar interesse, Paty. Eles têm que querer se interessar para vir participar dos cursos, Paty. Dá? Tem que dar, né? Então, assim, traz tudo isso.
né? E aí, o que que você pensa ao ver tudo isso? Né? O que que você pensa de verdade? Porque quando a gente fala em igualdade, o que para mim a gente faz no Brasil é surreal. Não é só o Brasil, o mundo, né? Tipo, o que a gente está fazendo com a língua portuguesa. Às vezes fala para mim, não, você tem que escrever eu, Z, ZAD, X, Y, Z, eu não tenho que escrever nada. A língua portuguesa, eu falo português brasileiro. Então, português brasileiro, quando eu incluo todo mundo, é o masculino. E é isso e pronto. Eu não tenho que ficar mudando para X, para S, para A, para O, para Y. Se aqui tivesse só mulher, ok, eu ia falar meninas. Mas não, gente, povo, meninos, homens, né, na linha do masculino, porque é o que a nossa língua traz. Quando a gente começa a separar tudo isso, o que acontece? A gente separa o mundo inteiro, né? A gente não iguala, não integra, a gente separa, né? Então, é algo que para mim me incomoda muito quando alguém vem me perguntar: ah, por que você não pôs X? Por que você não pôs Y? Por que você não usa arroba? Porque eu não pus, eu falo português, né? E é português que eu falo não falo outra língua. No português a gente não tem uma palavra que é híbrida, ela funciona quando a gente fala o masculino. O masculino inclui. E eu sou mulher e não me sinto ofendida por causa disso. Então, por que que tem que ficar ofendido? Porque tem que pôr outra coisa, né? Mas enfim, te respondi? Beleza, eu tinha outras perguntas também, mas eu Fernanda, Tem o deixar Alexandre. valeu, obrigado. nós temos que terminar, está na hora de dar o término. Dá para atender o Alexandre ainda, para a gente depois fazer o fechamento? Sim. Vamos, a gente é só ler pergunta. Aí vocês outros tiverem algum interesse, quiserem perguntar para mim, fiquem à vontade, tá? Vai ter o contato, pode me procurar individualmente e eu estou à disposição. Fala, Na Lê. verdade, não é uma pergunta, né? É assim, só um depoimento aqui, né? Eu acho que a gente sempre fica em dúvida, né? Quando a gente pensa, quando a gente fala de pensar, todos nós falamos, puxa, mas eu penso, se eu estou com problema, eu fico quieto aqui, vou pensar. Não é bem assim, né? Então, se você olhar, por exemplo, Dale Carnegie, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas, etc., alguém vai dizer assim. A melhor conversa é quando alguém te ouve e você quase e a outra pessoa quase não fala nada, né? Então essa é a boa conversa. Então acho que esse também é um dos pressupostos, né? Mas o que eu quero recomendar a vocês aqui? Pratiquem, porque quando você faz uma parceria de pensamento e você começa a falar, você pensa de um jeito diferente de que você pensaria individualmente, porque você sabe que tem uma pessoa ali que está para você, para te ouvir. E na conexão com outra pessoa, você pensa de um outro jeito. Não é o mesmo pensar que fica monkey mind, sabe? Você está pensando aqui, daqui a pouco você, nossa, mas é outra coisa, e aquele boleto aqui, não sei o que, o seu pensamento vai desviando, mesmo que você se concentre para pensar, né? Agora, na parceria de pensamento, quando a outra pessoa se coloca ali totalmente à disposição, é tão paradoxal, né, que a pessoa fica inútil, realmente ela é inútil, mas ao mesmo tempo ela faz todo sentido, ela transforma. Então, a presença da outra pessoa transforma o seu pensamento. Então, você quer pensar melhor? Convida alguém, fala assim, ó, você quer ser meu parceiro de pensamento? Essa pessoa só vai ser o ouvido, mais nada, mas vai fazer para você que precisa pensar sobre um determinado assunto, faz toda a diferença. Então, pratiquem, experimentem, para vocês verem a diferença do que é pensar dessa forma. Daí sim você diz, esse negócio faz sentido, esse negócio dá para levar para diálogo, dá para levar para resolução de conflito e dá para levar também, como o Celso falou, para a cultura, né? Você coloca né, líderes, pessoas que influenciam a cultura e bota todo mundo para dialogar, mas todo mundo com o mesmo tempo. Aí você vai ver o quanto que isso transforma a qualidade de uma reunião, de uma conversa. Já falei demais, obrigado aí, mas era É mais para muito esse desejo. rico. Obrigada. E ó,